você tem acompanhado aqui no nosso programa, que grande parte do Brasil tem sofrido com as ocorrências do El Niño. O El Niño tem trazido muita chuva para a região sul e seca para grande parte do Brasil. O agricultor lá de Mangueirinha, no Paraná, tem percorrido o Brasil e também países vizinhos, mostrando a situação da safra 23-24 através das suas mídias sociais, além de compartilhar o seu dia a dia e dar muitas dicas aos produtores do campo. Agora sim, então, vamos conversar com o Laércio Della Vecchia para saber um pouco mais sobre esse trabalho de agro-influencer. Laércio, aí na sua propriedade você trabalha com várias culturas integradas, soja, feijão. Como é que foi essa influência do El Niño por aí? Muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor. Bom dia, amigos ouvintes, satisfação imensa, Adriano, estar aqui trocando experiência com os amigos. Então, agora, esse ano foi um ano bastante atípico a nível nacional. Se nós for analisar, o Brasil como um todo tem grandes percas de produção. Aqui no sul, nós estamos terminando agora de fazer o plantio da safra. Lá no Rio Grande do Sul, mesmo na fronteira, tem alguns amigos meus que vão plantar até na virada de fevereiro. Safra da primeira safra, tamanho que atrasou. E nós aqui no Sul estamos sob forte influência de doenças como mofo branco, por exemplo, ferrugem. A ferrugem esse ano pegou um mês de antecedência, chegou com maior intensidade e ainda nós temos um agravante que nós plantamos muito tarde. Então, a ferrugem esse ano vai ser algo bem complicado aqui para a região sul, o mofo branco, as doenças típicas aqui do sul. E uma curiosidade, mesmo aqui no sul, nós tivemos perca por excesso e por falta de chuva também. Se nós pegar aqui, principalmente na região do Paraná, alguns municípios de Santa Catarina, Paraná divisa com São Paulo, Paraná divisa com Mato Grosso do Sul, com Paraguai, tem lugares que ficou mais de 30 dias sem chuva, choveu demais no começo, o sistema radicular da soja ficou tudo superficial. Quando cortou a chuva em 30 dias, o que aconteceu? Tivemos falta de a planta conseguir se manter refrigerada e bastante perca por estiagem. Esse vídeo mesmo que está passando aqui da região próxima a nós, aqui no sudoeste do Paraná, região de Cascavel, indo sentido Francisco Beltrão, aqui muito próximo de nós também várias áreas com problemas, aqui na nossa região, Mato Grosso também, com problemas muito graves. O Grande Mato Grosso plantou bastante atrasado a safra, muitas áreas de replantio, até no Pará, onde que nós estivemos viajando, muito problema nós tivemos também com a questão de não ter umidade no solo, as plantas não se estabelecem bem. Então, conversando assim com muitas pessoas, grupos, nós estimamos a perca em 20%, muito próximo ao que a ProSoja coloca de 135 milhões de toneladas. Eu acho que realmente esse é um número real a nível de Brasil, porque nós tivemos perca na região norte, ao Paraguai, nosso vizinho também perdeu, e na região sul, a safra está decorrendo agora, tem muita coisa pela frente, e no Mato Grosso mesmo tem muito soja de plantio, de replantio, que está muito atrasada no campo. Agora chove bem no Mato Grosso. Aqui para nós, graças a Deus, normalizou a chuva. Agora, na última semana, nós estávamos aqui no sul, sim, sofrendo com estiagem. Acredita nisso? Num único ano, perdemos por falta e por excesso. Laércio, você viaja aí, como você está falando para a gente, várias partes do Brasil, mostrando essa realidade do dia a dia no campo. Você já tinha visto uma situação como essa que nós estamos enfrentando esse ano? E eu aproveito e te pergunto, com o pessoal que você tem conversado, qual é a lição que essa passagem do El Niño tem deixado aí para o produtor brasileiro? Realmente esse ano é para entrar para a história como alguns dos anos com mais quebra de produção a nível nacional. Nós aqui estamos com um problema aqui no sul, plantamos muito atrasado mesmo, né? E a doença está chegando, o Brasil Central também plantou muito atrasado, fortes temperaturas, e tem algo bem importante agora, que vai ser o reflexo do milho safrinha. Muitas áreas de milho
vão ser plantados fora da janela ideal, porque o soja foi plantado fora da janela ideal. Então, consequentemente, vai ter muitas áreas que vão ser levadas muito para frente. E a primeira mensagem que a gente aprende é que para nós ganhar dinheiro, a primeira coisa que nós precisamos fazer é parar de perder dinheiro. Muitas vezes a gente plantar muito fora da janela, a gente sempre sabe aquele nosso talhão que mais tem problemas, digamos assim, de nematóide ou compactação de solo. Talvez esse seja o talhão que nós devemos largar a mão de plantar uma safrinha e focar em corrigir esse solo, em fazer um diagnóstico preciso, em colocar calcário, fazer as plantas de cobertura necessária. Então, plantar muito fora da janela é muito preocupante. Se as condições climáticas ajudar, beleza, mas se as condições climáticas não ajudar, a gente fica com muito problema. E assim, passando um panorama a nível de Brasil, nós podemos afirmar, junto com os consultores, amigos, esses 20% de quebra a nível nacional. Eu concordo perfeitamente com a ProSoja, acho que 135 milhões de toneladas, 130 milhões de toneladas, é uma realidade hoje a nível de Brasil, e para que isso ocorra ainda tem que correr bem da agora em diante. O milho é uma incógnita, ninguém vai saber como que vai ser as condições climáticas, que nós vamos plantar fora da época, sim, muitas áreas fora da época. O que acontece agora aqui na nossa região, em muitos lugares, é que tem soja que o pessoal precisa liberar os armazéns para colocar safra nova, então isso acaba impactando os preços para baixo. Mas eu acredito que a partir de março, quando vai ter os números reais, os números oficiais, a grande perca de soja da safra brasileira é eminente. Se Deus quiser, a partir dali nós vamos ter uma atualização dos preços. Bom, nas suas mídias sociais, você tem mostrado a evolução da safra de soja da sua sobrinha Angélica, que sofreu muito com chuva de granizo. Eu queria que você explicasse para quem está em casa e para quem está acompanhando a gente o que aconteceu por lá, como é que foi essa evolução. Então, ali foi uma área que pegou bastante granizo. No começo até nós pensamos em replantar, planta ou não replanta, a gente sempre fica naquela dúvida. Aqui no sul teve muitas áreas de replantio e o problema é que foi muitas chuvas fortes, chuvas de digamos assim, 100 milímetros em uma hora, e acontece que quando você replanta pode ter erosão. Esse solo que eu estou mostrando aí é um solo muito bem preparado, com muito carinho, nós temos condições físicas, solo descompactado. Então, quando você tem um solo bem preparado, a gente consegue minimizar as percas. O soja conseguiu fazer muito sistema radicular novo. Agora, no final, o tempo colaborou e ainda estamos esperando uma safra boa, mesmo com perca de stand e tudo mais. As outras áreas aqui na nossa região, até esse ano, as áreas que nós iríamos concorrer para o SESB, infelizmente, elas ficaram 25 dias sem chuva, no enchimento de grama. Então, esse ano não vamos ter área para concorrer ao SESB, né? Faltou chuva 25 dias justamente nas áreas que estava sendo preparado. Mas tá bom, aqui na nossa micro-região, uma produção vai ser normal de soja. Ainda tem muita coisa para acontecer. Agora, a safra de milho aqui da nossa micro-região foi bastante prejudicada. Pegou toda a região sul, a primeira safra foi, digamos assim, nós tivemos excesso de chuva, falta de luminosidade, as plantas não conseguiam absorver os nutrientes porque não tinha luminosidade. Então, vai ser bastante prejudicada os milho que estão sendo colhidos até agora. Muitas áreas aqui na região sul, 100 sacas por hectare, agora algumas áreas de 150 sacos por hectare. Então, houve uma grande quebra para nós aqui na safra de milho. Bom, nessas suas andanças, aqui pelo Centro-Oeste, tem sido uma situação completamente diferente. Aqui, né, a falta de chuva e as altas temperaturas tem cozido o pé de soja. Você tem visto isso na prática aí? Você já viu alguma região em que essa leguminosa pode nem ser colhida esse ano? Sim, lá no Mato Grosso mesmo, tem muitas áreas que o pessoal plantou mais cedo, um pouco, começou a chuva, plantou no mês de setembro, depois cortou. Eu vi muitas áreas, principalmente o pessoal que planta algodão, que optou por fazer o preparo do solo e nem colheu essas áreas. Aqui no Paraná mesmo, você pegar o município vizinho nosso aqui, Chupinzinho, em linha reta daqui, vai dar 50 quilômetros, perca gigantesca por estiagem. Agora, ontem mesmo passou granizo, que destruiu uma área muito grande com perca total.
Então, eu acredito assim que esse ano, dos anos que eu acompanho, é um dos piores anos em termos de perca de produção devido aos extremos climáticos. Nós mesmos perdemos por excesso e também por falta. E assim é o Brasil inteiro. Tem regiões que estão boas, regiões pontuais? Sim, tem, mas são região muito pequena. O mais abrangente, o grande Brasil, tem muitos problemas generalizados. Eu sei que você tem viajado pelo Brasil, mas tem viajado também pelas regiões de fronteira, aqui Paraguai, por exemplo. Aonde você tem passado, essa é uma realidade que se encontra por lá também, ou isso está acontecendo mais especificamente aqui no Brasil? Paraguai também teve quebra de produção, o soja antecipou muito, lá também cortou a chuva 20, 25 dias, alguns lugares 35 dias, alta temperatura pegou o mês de janeiro, dezembro, que são os meses com os dias mais longos, alta insolação, o soja secou com a cor verde, ele torou no sol, então, como toda a região sul aqui choveu bastante no cedo, Paraguai também, em alguns lugares choveu, o soja dificultou de aprofundar o sistema radicular. Então, quando veio a seca, foi fatal, né? Qualquer estiagem, esse ano, por o soja não estar bem enraizado, optou em grandes percas. O produtor, pelas suas passagens aí onde você passou, o produtor entendeu que para se evitar ou pelo menos minimizar os impactos que nós estamos tendo neste ano, é fundamental cuidar da saúde do solo? O pessoal já entendeu isso? Sim, é imprescindível. O solo responde ao nosso manejo. Então, por isso que agora é um momento muito importante, nós que estamos se planejando para a próxima safra, o que nós investir no solo esse ano vai nos responder nos próximos anos. Então, aquelas áreas que a gente já vai plantar fora da janela, que a gente sabe que o risco é muito grande, essas são as áreas destinadas a fazer o manejo de solo, fazer um diagnóstico preciso. Nós temos compactação de solo? A que profundidade está essa compactação de solo? Precisa colocar calcário? Quanto? Então, eu acho bem interessante nós fazer o dever de casa, corrigir o nosso solo para que quando tiver intempéries climáticas, nós minimizar as percas. Não vai resolver, mas ajuda muito a minimizar. Muito bom. Ô Laércio, para a gente encerrar, eu gostaria que primeiro você deixasse aí um recado para o pessoal da produção que está acompanhando a gente aqui em relação a essa realidade que você está vendo pelo Brasil e também pelas regiões de fronteira por aqui e que você deixasse também as suas mídias sociais aí para o pessoal acompanhar as suas aventuras. Então, beleza, amigos, agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui compartilhando experiência com os amigos. Todos os vídeos que nós fizemos estão nas redes sociais, Laércio, o agricultor. E algo bem interessante, para nós colher mais, nós não precisa gastar mais, e sim fazer o básico bem feito. Isso, quanto mais a gente capricha no solo, ele vai nos devolvendo. E agora, amigos, se Deus quiser, março, final de fevereiro, março, já começa a atualizar os números reais da perca de produção. Se Deus quiser, a partir daí nós vamos ter um preço melhor, né? Porque os números que estão sendo divulgados hoje não condiz com a realidade. A safra de soja brasileira tem grande perca, sim. E aqui no sul, que está decorrendo ainda, tem muita coisa que pode acontecer. Vamos cuidar com a ferrugem, ela está batendo na porta, plantio atrasado, alta pressão. Vamos fazer o dever de casa. Se Deus quiser, vamos ter uma safra média ainda. Legal. Eu deixo as suas redes sociais, então, aí o seu endereço para o pessoal acompanhar as suas aventuras. Laércio o Agricultor no Facebook, Laércio o Agricultor no Instagram e no YouTube também. Laércio o Agricultor. Tudo o que eu coloco, os vídeos eu publico todos nas redes sociais. Recebo muita visita aqui na minha propriedade, recebo mais de 1000 produtores rurais por ano. Segunda-feira, agora próxima, é dia de visita. Começa com um café da manhã aqui na nossa casa, um dia totalmente voluntário. Quando quiserem vir chegar aqui no sudoeste do Paraná, sejam muito bem-vindos.